Bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo para você, para toda a sua casa, que neste dia seja um dia iluminado, cheio de bênção para a sua vida e principalmente a edificação da sua vida espiritual através da poderosa palavra de Deus, ministrada com um tema de grande relevância na nossa EBD. Domingo passado, nós estivemos ministrando a nossa primeira aula do nosso tema, os ataques de Satanás contra a Igreja de Cristo. Então, a nossa primeira lição foi a sutileza de Satanás contra a Igreja de Cristo. E hoje nós iremos para a nossa segunda lição, que é a sutileza da banalização da graça. Então, nós estamos aqui com a nossa revista e nós iremos aprendermos, nós iremos nos edificarmos e ficarmos atentos, né, como está se dando, como está acontecendo todos os ataques de Satanás contra a igreja nesses últimos dias. Vamos lá. A nossa lição, ela tem como tema hoje, né, as sutilezas de Satanás. As sutilezas de Satanás e a banalização da fé. A sutileza de Satanás e a banalização da fé. O nosso texto áureo, ele nos informa desta forma: porque pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, isso é dom de Deus. Está registrado em Efésios capítulo 2, Efésios 8. Verdade prática. A graça de Deus não é barata. Ela requer arrependimento, novo nascimento, novo comportamento, ou seja, nova vida. Esse é o nosso texto áureo e a nossa verdade prática da nossa segunda lição, da nossa EBD, a sutileza da banalização da graça. Nós vamos lermos o nosso texto, a nossa leitura bíblica em classe, para dar mais base aos pontos que nós iremos discorrermos em nossa EBD. Fala-nos assim a leitura bíblica em classe, Efésios 2, ao 4, ao versículo 10. Você pode abrir aí a sua Bíblia e fazer essa leitura juntamente conosco. Mas se você tiver a revista, ou no formato digital, você pode também aí nos acompanhar. Diz assim a palavra do Senhor: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Esta é a nossa leitura, que vai servir como base para a nossa lição de hoje. Vamos lá, vamos à nossa introdução. A nossa introdução, ela nos fala assim: nesta lição, estudaremos sobre a graça de Deus. Não há dúvida de que, nos últimos anos, os cristãos têm demonstrado maior interesse em conhecer
melhorar a doutrina da graça. Nesse sentido, pode-se dizer que há um despertar da graça. Contudo, para muitos, esse ensino continua ainda ofuscado. Nesse aspecto, pode-se dizer que a doutrina da graça tem sido mal compreendida e, portanto, mal assimilada e, consequentemente, desvirtuada. Muito do que se prega e se ensina como sendo o Evangelho da Graça nada mais é do que uma forma deturbada da graça. É a graça barata. Nós vemos na introdução que o autor ele vai fazer uma crítica, né? Uma crítica mesmo pejorativa no que diz respeito a algumas igrejas, algumas supostas noivas de Cristo, que testificam, que anunciam o evangelho da graça, o evangelho genuíno, mas que na verdade estão deturbando o evangelho. E muitos dos cristãos ainda têm esse assunto, esse tema da graça, podemos falar, meio que incompleto, meio que mal compreendido. E o escritor da revista, ele tem essa ideia. O objetivo é ensinar, né? É trazer com mais clareza para a cristandade, para o seio da igreja, o que é realmente graça. Hoje, muitos estão com a Bíblia em cima do altar, mas que, na verdade, não estão pregando graça. Estão pregando uma autoajuda. E aí nós vamos, nesta EBD, desfrutarmos deste ensinamento. Mas vamos para o nosso primeiro ponto. O nosso primeiro ponto, ele é compreendendo a graça. E o nosso subponto é a graça é divina. Vamos lá, compreendendo a graça e a graça é divina. Ao se afirmar que a graça é divina, se quer dizer com isso que a sua origem está inteiramente em Deus. Foi Ele quem quis agir com graça. O testemunho bíblico é que aprove a Deus salvar os homens. Está em 1 Coríntios 1, 21. Aprove, foi da vontade, foi do querer de Deus prover toda a redenção, certo? Isso significa que a origem da graça, bem como a iniciativa da salvação, é ato de Deus. A graça, portanto, tem origem no céu. Ninguém pode salvar-se a si mesmo. Então, compreendendo a graça, ela é divina. A graça, ela é um dom de Deus. A graça, ela não é do homem. A graça não vem da iniciativa de homem. A graça é de origem divina. A graça, compreendendo a graça é divina. Vamos lá. O segundo subponto fala: a graça é imerecida. A graça é divina e a graça é imerecida. A graça é um favor imerecido. Eu acrescento, e impagável. Isso significa que ninguém a merecia e nem tinha como merecê-la. De fato, a Escritura diz que não há justo, nenhum sequer. Está em Romanos, capítulo 3, versículo 10. Nossa justiça própria,
é como trapo de imundícia perante o Senhor. Está em Isaías capítulo 64, versículo 6. Você pode acompanhar. A nossa condição antes de conhecermos a graça se assemelhava à de alguém que deve uma grande quantia e não tem como pagar. A gente pode ver isso na parábola de Lucas, capítulo 7, versículo 42. Então, nós vimos aí os dois subpontos do ponto compreendendo a graça. Primeiro, a graça, ela é divina. Ela não é dada por homem. Ela não é terrena. Ela é dada por Deus e ela vem dos céus. A graça é imerecida. Aprove a Deus nos dar da sua graça para alcançarmos a nossa salvação, a nossa redenção. No ponto 2 da nossa lição, nós vamos ver a graça no contexto bíblico. A graça, como a graça se dá no contexto bíblico. Vamos lá. A necessidade da graça. Uma das doutrinas mais bem definidas e clara nas Escrituras é a referente à queda do homem. O primeiro fato a ser observado é que Adão, o primeiro homem, foi criado como um ser moralmente livre, podendo escolher o que fazer. Vamos lá. A Escritura diz que Adão foi tentado. Está em Gênesis 3:6. Mas não coagido a pecar. Adão foi tentado, mas não foi coagido a pecar. Deus o responsabilizou por sua desobediência. O primeiro homem, claro, que foi Adão, portanto, de forma livre e voluntária, desobedeceu e pecou. Está em Romanos 5, versículo 12, parte A. O segundo fato é que a queda do homem produziu consequências. O segundo fato é que a queda do homem produziu inúmeras consequências. Tanto para ele mesmo, como para a sua posteridade. Adão era a cabeça da raça e, como tal, todos os homens estavam sob seus lombos. Está em Romanos 5:12. Ninguém, portanto, ficou fora da esfera do pecado. Tendo caído no pecado, o homem não podia por si mesmo se libertar. Uma das consequências advindas da queda foi a necessidade da satisfação da justiça divina. Por isso, a justiça de Deus exige a punição do pecado. Isso porque Deus, sendo justo e santo, não deixaria o pecado impune. Contudo, assim como Deus é justo, da mesma forma, ele é amor, isto é, denominado pelos teólogos como a doutrina do duplo amor de Deus. O amor de Deus à justiça e o amor de Deus à humanidade. Se, por um lado, a justiça divina exige a punição do pecado, por outro lado, o amor de Deus pela humanidade levou a provar a cruz como meio de justificação. Está em 1 Timóteo 2,5 e João 3,16. Em Cristo Jesus, portanto, Deus manifesta o seu grande amor pela humanidade e vê nele sua justiça satisfeita. Glória a Jesus. Nós estamos vendo aqui o nosso segundo ponto, a graça no contexto bíblico e a necessidade da graça. Ora, o homem pecou, o homem Adão, e como toda a criação pesava e estava aos lombos de Adão, com o pecado de Adão, todos os que vieram a nascer
nasceram já na condição de pecadores. Só que a gente vai ler a palavra e a gente vai perceber que depois do pecado, o homem se torna distanciado da comunhão de Deus. O homem estava nas alturas da comunhão e ele despenca dessa comunhão. E quando ele despenca desta comunhão, pela consequência do pecado, ele se torna impossibilitado de libertar-se a si mesmo, de redimir-se a si mesmo e de justificar-se a si mesmo. Somente Deus, pela sua graça, pelo seu grande amor com que nos amou, poderia restaurar o homem novamente à comunhão com ele. E Deus, como um Deus de amor, e Deus como um Deus justo, ele tinha que punir o pecado e tinha que justificar o pecador. Isto é graça, a graça de Deus. No segundo subponto, a extensão da graça. A extensão da graça vai nos ensinar que a graça ela é universal. A graça ela é universal. Ela é para todos os homens. Ela não pode ser confundida, né? Ela não pode jamais ser compreendida como algo universalistas. A graça é universalista, ou seja, todas as pessoas alcançarão a salvação, afinal de contas, todo caminho leva a Deus. Então, não é essa graça ela é universalista. A graça que nós estamos anunciando é a graça salvadora. Não é essa graça comum. Existe uma diferença entre a graça salvífica ou a graça salvadora e a graça comum. A graça comum é que todos nós temos o direito de comer, de beber. Todos nós, independente de bons ou de mal, isso moralmente falando, recebemos o sol, recebemos a chuva da parte de Deus. Isso é uma graça comum, ainda que pecadores, ainda que faltosos, ainda que injustos. Deus, ele nos manda esse amor, ele nos manda essa graça dos altos céus e recebemos a chuva e recebemos aí o sol. Mas essa graça é a graça salvadora, é a graça que nem todos receberão, nem todos alcançarão. Esta é a extensão da graça. A graça, ela é universal. Ela vai alcançar homens e mulheres universalmente, ok? Vamos para a graça no contexto da reforma. A graça no contexto da reforma vai nos ensinar que havia um grande declínio, um baixo nível moral, né, dos religiosos. Privilégios eram dados à monarquia, privilégio era dado aos da alta sociedade, os nobres. E a salvação, né, nesse período, ou no século XVI, melhor falando, outros, quando querem fazer referência a esse século XVI, eles fazem referência ao século ou o tempo medieval,
a salvação, ela era que meritória, né? A salvação, ela era negociada, e isso era uma banalização da graça de Deus, era a sutileza da banalização da graça de Deus, aonde a salvação, ela tornou-se nessa época meritórica, meritória, ok? E hoje a gente continuamos vendo, continuamos presenciando a graça de Deus, ela está sendo anunciada de uma forma errônea, de uma forma não bíblica. E hoje muitos se conduzem de toda forma e dizem que são salvos, porque são universalistas, acreditam que têm direito da graça salvífica redentora de Deus. E enquanto, na verdade, essa ideia, essa teologia, essa constituição que está na mente deles, é porque são ensinados desta forma. Mas nós, a Igreja do Senhor, aprendemos que a graça de Deus é algo que nos transforma, é algo que nos ensina a compreendermos que nós não podemos, que nós não temos força, que nós não temos nenhum privilégio, e exaltamos e glorificamos a Ele por Ele estar com a sua graça sobre nós. Glorificamos e exaltamos Ele porque sabemos que todo mérito é dele. O terceiro ponto é a graça no contexto da reforma, né? Eu falei aqui em poucas palavras, onde a gente viu que a reforma, no período medieval, a salvação era meritória. No nosso segundo subponto está a restauração da doutrina da graça. Como foi observada, a reforma, portanto, surge como uma reação à corrupção da doutrina da graça. Lutero, monge alemão agostiniano, se torna o principal porta-voz da doutrina, pela fé somente. Posteriormente, o lema luterano seria conhecido como uma das 5 sola gratias, ou seja, só a graça. Os reformadores estavam também convictos de que somente através do retorno às Escrituras a doutrina da graça poderia ser restaurada. Foi por isso que lutaram, foi por isso que sofreram e até mesmo morreram. A doutrina da graça não aceita misturas. É pela graça somente que somos salvos. A gente vai perceber aqui a restauração da doutrina da graça. A restauração da doutrina da graça, ela se deu na Reforma, porque era exatamente na Reforma, como eu falei anteriormente, no século XVI, no período medieval, em que a salvação ela estava sendo negociada. A chave do céu estava sendo vendida. E isso era no nome de Deus, isso era pelo Evangelho, isso era por Cristo. Isso era em um contexto onde a igreja ela juntou muitas riquezas, porque, na verdade, o que salvava o homem não era a graça, não era o favor de Deus, mas era a compra desta salvação que os grandes compravam, certo? E a gente vai ver que Lutero, ele é um dos grandes protagonistas da Reforma, cunhou nesse momento o termo sola gratias, ou seja, somente a graça. Somente a graça
é que nos dá o privilégio de sermos salvos, de sermos restaurados, de sermos novamente constituídos objetos do amor de Deus. A gente vai agora para o nosso quarto ponto, certo? Nosso quarto ponto, nós estamos aqui sendo bem ágeis, porque não queremos prolongar muito, mas aqui a gente vai e estamos expondo uma EBD bem objetiva, ok? Vamos lá, a gente não vai arrodear muito, como se diz o outro. A graça no contexto contemporâneo, ou seja, a graça nos nossos dias. A graça barateada. Há muito a expressão graça barata foi introduzida na literatura para expressar a vida cristã nominal ou mundanizada. De fato, o evangelho expresso por alguns ensinadores não refletem mais a graça. Parece que quanto mais cresce, menos influência os evangélicos estão causando na sociedade. Urge voltar para o evangelho da genuína graça de Deus, ok? Então aqui é a graça no contexto contemporâneo. E o autor está dizendo aqui que a massa evangélica, né, não influencia mais este mundo, as pessoas. E quando se fala graça barateada, está falando de uma graça mundanizada. É uma graça que ela está, na verdade, demonizada. É uma graça que, na verdade, ela não é graça. Na verdade, ela é uma deturbação do nome da graça. É um evangelho que ele é pregado para justificar, o evangelho ele é pregado para justificar o pecador e não o pecado. O evangelho da graça barata é um evangelho que justifica o pecado, mas não justifica o pecador. É um evangelho que fala, que liberta, mas nunca liberta o seu possuidor e nem os seus adeptos. O evangelho da graça barata, o evangelho barateado, é aquele evangelho que você vê choro sem arrependimento, né? Pecado sem confissão. O evangelho barateado é um evangelho mundanizado. É um evangelho onde você não vê as pessoas tendo compromisso com Cristo ressurreto. É um evangelho sem cruz. É um evangelho sem renúncia. Este é o evangelho e a graça barateada, que promove uma igreja mundanizada, uma igreja fora dos moldes, dos parâmetros e dos princípios do céu. Infelizmente, nós temos visto isso. E, afinal de contas, muitas pessoas justificam e dizem Deus é amor. Isso para dar vazão à continuidade de viver uma graça barata. Vamos lá. O valor da graça. O valor da graça é um despertamento para nós. Escrevendo aos Coríntios, o apóstolo da graça afirmou: vocês foram comprados por preço. Está em 1 Coríntios 7, 23. Paulo foi um defensor do evangelho da graça. Em seu tempo, ele não aceitou de forma alguma os penduricalhos que alguns cristãos quiseram pôr ao evangelho. O apóstolo sabia do alto preço que custou a nossa salvação. O sangue de Cristo. A salvação é de graça, mas o seu preço custou caro. Duas coisas precisam ser observadas neste texto.
Primeiramente, a voz passiva do verbo grego indica que outra pessoa fez a transgressão por nós, e o tempo verbal auriuston diz que essa transação foi completa. Não há mérito humano. Cristo pagou o preço e fez tudo por nós. Não mais precisa ser acrescentado à nossa salvação. Isso é graça, o valor da graça. A graça, para nos alcançar, ela expressou um alto preço. E o apóstolo Paulo vai dizer que nós devemos glorificar a Deus no nosso corpo, na nossa alma e no nosso espírito, porque nós fomos comprados pelo alto valor, e um valor de sangue, certo? Este é o valor da graça. E este valor é um valor em que ele tudo fez por nós. Nós estamos livres, nós estamos libertos. Nós devemos, nesta libertação produzida pela graça, honrarmos a Deus, honrarmos este Cristo que nos ama, que nos amou e sempre nos amará. Honrarmos o seu Espírito Santo e sermos guiados por este Espírito Santo, continuarmos participantes da natureza divina, dando valor à graça, a graça que foi um alto preço, mas não viver uma banalização da graça, tornando a graça como algo comum, tornando a graça como algo ineficaz, pisando a palavra da graça, nós iremos sermos julgados e merecedores de um castigo eterno. Então, vamos nos despertar e vamos observar que Satanás está levantando igrejas. Satanás está levantando igreja, repito, isso no nome de Deus. E isso no nome de Deus, levantando homens que dizem que estão pregando a graça, mas na verdade são inimigos da graça. Pregam arrependimento, mas nunca se arrependeram. Pregam que deve se dar bons frutos, mas os seus frutos são totalmente podres, imaturos, totalmente réprobos quanto ao consumo. Então, vamos abrirmos os nossos olhos, Igreja do Senhor, porque Satanás está a cada dia banalizando a fé. Vamos para a conclusão da nossa aula. Nesta lição, participamos da necessidade de se compreender corretamente o que é a graça de Deus. Vimos como a graça de Deus foi entendida em diferentes contextos. A Bíblia é sempre a régua através da qual qualquer entendimento da doutrina da graça precisa ser medido. Como verberou na Reforma, a Escritura continua ecoando em nossos dias. A salvação é somente pela graça. Louvado seja o nome do Senhor. A salvação é somente pela graça. Pela graça nós somos salvos, pela graça nós fomos libertos, pela graça nós fomos justificados. Por isso, vamos procurar viver a graça de Deus, vivermos este amor de Deus. Fiquem na paz. No próximo domingo, nós estaremos trazendo a nossa terceira lição. A nossa terceira lição no próximo domingo aqui. Deixa eu dar aqui uma olhadinha aqui para te falar. A sutileza da imoralidade sexual. Hoje nós vimos a sutileza da banalização da graça, e nós vamos ver na próxima EBD, no próximo domingo, a sutileza da imoralidade sexual. Ok? Que Deus possa continuar te edificando, te abençoando
e com a sua graça repousada sobre a tua vida. Valeu, fica na paz do Senhor.